olha só, o ministro da Saúde, mais uma vez a gente falando sobre Mandetta, ele foi questionado ontem sobre o plano do Ministério da Saúde para combater o coronavírus nas favelas, onde falta rede de água e esgoto, não há condições de fazer isolamento social por conta da densidade demográfica. E daí ele disse o seguinte, vamos ouvir. Hoje nós começamos a primeiro plano de manejo, e eu não vou falar em qual comunidade será, mas começamos o primeiro para fazer um teste piloto, porque ali você tem que entender a cultura, a dinâmica. Ali a gente tem que entender que são áreas que muitas vezes o Estado está ausente, que quem manda é o tráfico, quem manda é a milícia. Como que a gente constrói essa ponte em nome da vida? E a saúde dialoga sim com o tráfico, com a milícia, porque eles também são seres humanos e eles também precisam colaborar, ajudar, a participar. Então, nesse momento, quando a gente faz esse tipo de colocação, a gente deixa claro que todo mundo vai ajudar, todo mundo está fazendo sua parte. Sobre essa fala de Mandetta e sobre a realidade das favelas, dos morros, das comunidades, das periferias, a gente conversa agora com o rapper Gog. Oi, Gog, tudo bom? Como vai? Satisfação estar aqui mais uma vez. Satisfação é toda nossa. Muito obrigada pela participação. Gog, primeiro eu quero saber como você avaliou essa fala do ministro da Saúde, Mandetta. Olha, o primeiro ponto a ser colocado é que nós, né, eu sou um cantor de rap, eu vivo em comunidade, eu caminho em comunidade todos os dias, eu tenho relações e parcerias dentro da comunidade, através do hip hop, através do rap nacional e através da minha militância, né, sabe? E a gente sempre denunciou, né, que existia um Estado paralelo dentro do Estado brasileiro. E o meu entendimento é que o governo sempre, sabe, não só esse governo, todos os governos sempre colocavam isso como uma mentira, como uma coisa que não existia. Então, essa fala do ministro Mandetta, ela vem de encontro ao que a gente sempre falou. Olha, existe uma faixa de gás no Brasil, certo? Existe um Estado dentro de outro Estado, um Estado paralelo, mas, na mesma hora, pela proximidade, porque quem é esse Estado paralelo para nós, querido? Esse Estado paralelo é exatamente parceiros que a gente viu crescer, sabe, irmãos que desandaram para o crime, gente que a gente conhece. E então essas pessoas nunca foram desumanizadas por nós, mas sim pelo Estado. Então a fala do Mandetta, eu acho que ela, a princípio as pessoas não percebem, mas ela é muito seletiva, porque nesse caso, eu acho que a fala dele vem no sentido de que alguém da comunidade que pode pegar, o pior não é que pode transmitir na comunidade, é que essa pessoa caminhe e pode descer para os bairros ricos e levarem essa doença. Porque essas pessoas que trabalham, pessoas que são pessoas boas, não pessoas de bem, mas pessoas boas, pessoas de coração bom, pessoas trabalhadoras, elas trabalham e servem exatamente nos bairros mais ricos das suas cidades. E eu não acho que ele está pensando na comunidade. Mas, e você percebe também uma fala que, olha, eu como saúde não posso discriminar, mas a polícia pode discriminar, sabe? Então, por outro lado também, a gente vê assim, o movimento social brasileiro, as comunidades sempre tiveram núcleos de base, gente que está ali trabalhando todo dia, e nós nunca vimos um diálogo do Estado com a gente. Em nenhum momento a gente percebeu do ministro falar, olha, vamos conversar também com as associações de bairro, a comunidade que trabalha todo dia ali, ralando. Nós temos aí a Central Única das Favelas do Rio de Janeiro, que se espalha pelo Brasil todo, fazendo um trabalho muito bacana, e ela não é citada num momento desse, sabe? Por outro lado, eu acho que a gente tem que discutir a partir disso aí, também, esse processo de encarceramento no Brasil, já que, né, o Estado, nesse determinado momento, ele passa a humanizar, né, quem vive do ilícito, então ele vai ter que ter política pública também para essas pessoas, políticas públicas oficiais. Ele tem que abrir realmente um diálogo, mas um diálogo que vá para além, né, de entrar nas comunidades simplesmente por um argumento que, na realidade, ele não nos convence. Tá? E ele fala assim, quando começar a disseminar. Então, se não disseminar, deixa a gente do jeito que está. Eu queria fazer uma provocação também, no sentido do youtuber Gabriel Monteiro, né? Sabe, quando ele acusou um militar do PSOL que foi à favela, né? Ele foi à favela fazer uma palestra. E ele não se manifestou ainda, agora quando o Estado quer negociar com a milícia.
Não que não tenha que negociar, não que as vidas humanas lá não tenham que ser preservadas, mas você vê essa indignação seletiva. Porque o público dele é quem apoia o presidente que está aí. E agora, como é que ele vai contra o Estado que ele quer ver edificado? Então, essa indignação coletiva, eu acho que nós temos que também frisar. Tá? Acho que você coloca perfeitamente, é isso. Mandetta fala em conversar com o tráfico e com a milícia, em momento nenhum ele fala em conversar com movimentos sociais. E a gente tem conversado aqui no Bom para Todos com representantes de movimentos sociais, de organizações da sociedade civil, todos dispostos a ajudar nesse momento, a fazer pontes, a fazer conexões, a achar os melhores caminhos. E essa comunicação não existe de fato, esse diálogo com o movimento social e com as organizações da sociedade civil. Uma lástima muito triste. Para além disso, Gog, eu queria que você comentasse essa ajuda à renda básica emergencial que foi aprovada no Congresso e depois, com muita demora, foi sancionada por Bolsonaro. Esse pagamento começou a ser feito hoje, quinta-feira, e nesse primeiro momento, inclusive, só por transação bancária. Então, a pessoa não tem o dinheiro na mão, de repente, para ir até o mercado, se é que ela não tem um cartão, para comprar comida. Então, é tudo muito demorado e tudo é muito com informações desencontradas e feitas de uma maneira que às vezes não atende a população mais pobre e mais vulnerável, certo? Certo. Então, um governo que ele apoia o Estado mínimo, ele só consegue enxergar até o banco, até a boca do caixa. Ele não consegue enxergar o bolso das pessoas, ele não consegue enxergar o Brasil como realmente ele é. Ele consegue enxergar o Brasil muito distante. E é isso que a gente fala, sabe? Um Estado que não entende o estado das pessoas, não conhece o seu território, ele não é uma governança, né? Ele é algo muito distante. E esse Estado que está aí governando, esse país que governa, que trabalha nesse país, né, pela desunião, porque esse governo ele trabalha exatamente, ele trabalha com ódio, né? Ele trabalha com ódio. As pessoas que se unem contra o governo é pelo ódio e quem apoia é pelo ódio. Então, o governo do ódio ele não consegue enxergar, ele não consegue perceber no país da bola que o que vai mudar o jogo é a bolinha do zóio. Ele não consegue olhar nos olhos das pessoas, entender a necessidade real das pessoas. Sabe como é que pode estar faltando gás de cozinha no Brasil hoje? Mas a política de Estado mínimo permitiu tudo isso. Nós não temos máscaras, a indústria brasileira é totalmente quebrada, totalmente machucada, certo? E totalmente ligada ao agronegócio, ou então a importações, não consegue produzir o mínimo e está fazendo aos frangalhos, tentando fazer alguma coisa para dizer que vai fazer uma parte das cenas. A gente vê que os grandes empresários, nessa política, por exemplo, do Rio de Janeiro, de receber idosos nos hotéis, que faz parte também do isolamento social e dessa política de remanejamento do Estado, eles estão cobrando, eles estão tirando 50% do lucro. Na realidade, eles estão tendo lucro, sabe? Então, o lucro é a moeda de troca de uma política de Estado mínimo. E eu acho que é isso que está se comprovando e que a gente está vendo aí nessas ações do governo, que na realidade é um desgoverno. Queria que você falasse um pouco agora sobre o cenário cultural. A gente, em todos os momentos da história, a gente vê o hip hop, o rap se manifestando de forma bastante contundente em relação a essas pautas. E nesse momento também. Sim, o hip hop ele nunca fugiu à luta. O hip hop é um movimento que nasce, né, no Brasil, ele chega no Brasil nos anos 80 e nós nunca fomos considerados a música, né, na profundidade, então, porque a cultura sempre teve um andar mais alto da cultura, cultura sempre foi o livro mais alto da estante, e isso não permitia que o hip hop pudesse se apresentar, e foi muito difícil para nós, sabe, nos entendermos como úteis nesse processo de transformação do Brasil, principalmente da transformação cultural brasileira. Só que a gente descobriu, né, através da literatura periférica, da literatura marginal, da literatura divergente e divergente, sabe, de dar oportunidade para as pessoas escreverem e ter a noção que a realidade é algo que se transforma. O hip hop está fazendo isso. O nosso trabalho de base é um trabalho que vem ao longo de 40 anos, que aparece muita coisa agora como resultado. Não é por acaso que o hip hop e o rap é a música mais ouvida no planeta, mas na mesma hora a gente vai perdendo muito da nossa força, porque o mercado compra grande parte desse hip hop, sabe? Se você for fazer uma pesquisa, uma enquete também, são poucos grupos de rap
dessa nova geração que estão se colocando. Você vê o GOG, você vê o Dexter, você vê o MVB, você vê Japão, você vê a CUFA falando, mas você não vê artistas de primeira gramatura hoje metendo a cara e falando, fazendo campanhas, doações, buscando, sabe? Isso me deixa um pouco triste, mas eu sei que, como dizia Gil Scott Heron, a revolução não vai ser televisionada e a gente vai estar na comunidade sempre trabalhando para que ela seja fotografada nos olhos das pessoas. Como você tem percebido as pessoas nesse momento de crise econômica, de pandemia de coronavírus? Qual a sua percepção? Então, olha, a gente vê assim, o Estado uma hora ele educa, outra hora ele deseduca, né? O presidente, a fala do presidente quanto ao não isolamento, preservar primeiro a economia, né, em primeiro ponto, porque ele não fala isso diretamente, mas o ponto, né, de reflexão maior do presidente é sobre a economia. Isso desestimulou muitas pessoas a ficarem em casa, principalmente os eleitores de Bolsonaro. Então as pessoas eles estão aí, eu tenho amigos, pessoas próximas que são eleitores do Bolsonaro e que eles estão na rua ali, sabe, à mercê do coronavírus, mas é por uma posição política, sabe, mesmo sabendo, eu posso pegar, mas isso não existe dessa forma, e sabe que foi um vírus chinês, então é a mesma conversa, sabe, a mesma cartilha. E o incrível é que são pessoas que têm um certo conhecimento, uma certa vivência, não são jovens, são pessoas já com a idade um pouco mais para frente. Mas é isso que eu falo, sabe? O racismo cultural, o preconceito racial no Brasil, ele é cultural, ele é estrutural, a base toda do Brasil. As pessoas não conseguem se libertar disso, está dentro delas. Por isso que a saída é para dentro. E eu vejo as pessoas, à medida que o tempo passa, elas estão perdendo, né, o estímulo de ficar em casa. A todo momento você percebe, eu moro assim em frente, né, para uma pista, e aqui de casa dá para ver que o movimento ele vai aumentando e a gente sabe, a gente não precisa de muita informação para saber que o pico dessa doença não chegou ainda, né? Então, se você vê essas políticas de abertura, né, de relaxar o isolamento social, de relaxar o isolamento social, principalmente pelos estados do Rio e de São Paulo, ele vai ser praticamente uma declaração de morte para muita gente. É o que eu vejo, porque quando chegar o pico vai ter muita gente na rua. E a contaminação vai acontecer de uma forma avassaladora. As pessoas precisam de se informar mais, as pessoas têm que entender que o ser humano ele tem que ter saúde para trabalhar, e não trabalhar para ter saúde. Eu acho que é isso. Gog, agradeço demais a sua participação. Foi um prazer conversar com você e ter você aqui no Bom para Todos. Muito obrigada. Eu te agradeço mais uma vez, a gente, nesse bate-papo muito importante, e que nós possamos nos cuidar dos nossos entes queridos e romper esse conceito de fronteira, sabe? O vizinho é nosso parente, aquele que está mais distante também, sabe? Para que a gente possa ter realmente um grande pacto social no Brasil, que possa fazer com que brasileiros e brasileiras possam se sentir próximos e nós possamos nos abraçar e nos cuidar. Grande abraço, obrigado. É isso, se cuida. Beijo, até uma próxima. Tchau, tchau. Beijo.